Olá pessoal, que bom poder estar aqui mais uma vez para a gente bater esse papo gostoso e falarmos um pouco sobre a palavra do Senhor. Espero que todos estejam bem, todos que estejam assistindo e participando desse momento aqui com a gente. Estamos com muita saudade de todos vocês. Mas o nosso papo hoje, ele gira em torno de um tema, e o tema é resgate. Eu não sei quantos já tiveram a experiência de ver um resgate ou de assistir alguma produção que trata sobre resgate. Eu assisti recentemente um filme na Netflix e o tema do filme é justamente esse, resgate. E esse filme ele fala de um menino que era filho de um chefe, né, de uma organização criminosa. Ele foi sequestrado por uma organização rival de outro lugar e então a família ela contrata um veterano de guerra. E esse veterano de guerra, ele tem a missão de resgatar este menino, tirando ele daquela situação de perigo e levá-lo de volta para o seu país, para junto do seu pai. E é interessante, esse rapaz, esse líder dessa equipe, ele reúne uma equipe de pessoas veteranas também, que já estavam acostumadas a trabalhar com ele, e ele então vai para a missão. E chegando lá, tudo correndo bem, até que alguma coisa dá errado. E sempre quando nós estamos envolvidos em uma missão, alguma coisa dá errado, alguma coisa pode dar errado. E foi o que aconteceu com ele. Só que no momento em que a situação se tornou perigosa e havia obstáculos para serem superados, ele recebeu um comunicado dos seus companheiros, da equipe que estava lhe dando suporte. E o comunicado dizia o seguinte: nós estamos prontos para enviar o helicóptero para o seu resgate. No entanto, você precisa deixar o menino para trás. Uau! Que dilema! Que situação complicada desse camarada. Não queria estar na pele dele. E na verdade, a gente sabe que essa é uma situação de ficção. E eu não vou ficar aqui dando spoiler, porque depois você pode ir lá e assistir o filme e eu não vou estragar o seu barato, tá certo? Mas na verdade, existem situações muito semelhantes e que acontecem na nossa vida, na vida real. A exemplo do que nós vimos lá na Tailândia, no ano de 2018, não sei quantos se lembram, certamente você deve se lembrar, aqueles 12 meninos e o seu treinador que depois de bater uma bolinha, treinarem, eles foram passear e acabaram indo investigar, indo ali a explorar umas cavernas que tinha próximo daquela região. E eles entraram ali e não perceberam que logo em seguida à sua entrada aconteceu um grande temporal, era um período de chuvas intensas e aí houve um alagamento e as águas se levantaram enchendo os túneis que davam acesso àquelas cavernas. E você deve se lembrar o grande dilema que foi e a repercussão mundial, o resgate daqueles meninos. Mas algo me chama a atenção, a história de um veterano da marinha tailandesa. E aquele homem que estava ali sabendo da situação, ele que tinha um treinamento especial para aquela tarefa, ele que já tinha representado a Tailândia em diversos Jogos Olímpicos e sendo medalhista, ele tinha ali diante dele uma situação em que ele poderia envolver-se para fazer a diferença na vida daquelas pessoas que precisavam ser resgatadas. E ele não hesitou em tempo nenhum. Ele se prontificou e voluntariou-se para poder então dar seguimento a todo o processo de resgate. E ele então mergulhou e diversas vezes auxiliou no processo de identificar talvez o melhor caminho, a melhor estratégia, e juntamente com outros mergulhadores e técnicos de diversos países, ele estava ali auxiliando no processo de resgate daqueles 12 meninos. Mas a gente sabe da história e que ele, num processo de mergulho, um desses mergulhos, o seu cilindro de oxigênio finalizou o ar, devido a alguma circunstância, talvez perdeu-se no caminho e ele então veio a óbito. Mas a gente para e pensa, será que vale a pena realmente arriscar a vida por conta de outras vidas diante de um episódio como esse? Será que diante de uma escolha em salvar a minha vida e salvar a vida do outro,
Qual seria a escolha mais coerente, mais correta, que mais se alinha com aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa jornada de vida? A gente sabe que a pós-modernidade ela acaba influenciando muito nas nossas escolhas, na nossa forma de pensar. E a pós-modernidade ela tem nos distanciado cada vez mais do processo de mutualidade, do altruísmo que nós precisamos exercer em direção às pessoas que estão à nossa volta. Jesus é o maior exemplo para nós. Quando nós olhamos lá em Mateus capítulo de número 20, o verso 28, a narrativa de Mateus deixa claro que Jesus ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós que já temos este entendimento, nós precisamos cumprir a missão que nos foi dada. E a missão que nos foi dada é de cooperação com aquele que é o resgate, o próprio resgate dessas vidas, dessas muitas vidas. Participar deste processo é algo tremendo, maravilhoso, que nós não podemos abrir mão. E então eu me lembro de um episódio na Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, dos 4 primeiros versos, você pode até ler depois, até o versículo de número 12, para entender todo o contexto, mas ali a gente vê uma história fantástica, a história de 4 homens anônimos e um paralítico. E naquela narrativa nós vemos coisas que podem ser aplicadas para nós nos dias de hoje. Eu quero convidar você a ler o texto comigo nesta hora. Diz assim o texto de Marcos, capítulo 2, verso 1 ao verso 4. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Essa é uma história que eu gosto muito porque ela nos dá muitas lições para a nossa prática de vida, o nosso estilo de vida como comunidade de fé. Perceba as lições preciosas aqueles 4 homens que estavam ali. 4 homens que estavam também indo em busca de Jesus, querendo estar na presença de Jesus, querendo ouvir de Jesus, querendo desfrutar de Jesus. Mas no processo de ida, eles não foram sozinhos. Eles levaram consigo uma pessoa. E uma pessoa que não poderia ir até Jesus por suas próprias condições. Ela necessitava de ajuda. Jesus é esta referência para nós. Ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. Quando nós temos o foco em pessoas, nós temos a motivação correta. Nós temos a motivação que nos leva a ações concretas e ações que nos levam a cumprir não com a nossa missão, mas com a missão que nos foi dada, a missão que Jesus deixou para nós, que é de auxiliarmos no resgate de vida. A outra questão que eu aprendo, além do foco que aqueles homens possuíam, o envolvimento deles. Gente, é impressionante o envolvimento e a maneira como eles realmente tomaram para si, a empatia deles diante daquela situação triste, aquela situação que precisava de uma intervenção. O valor das nossas ações não está na nossa posição, porque aqueles homens sequer tiveram seus nomes citados. Mas o valor das nossas ações está em exercermos, nos envolvermos com excelência, dando o nosso melhor no cumprimento da nossa tarefa, daquilo que realmente se espera de nós. Esse é o valor do nosso envolvimento, o valor das nossas ações. Quando nós nos envolvemos, participamos do processo, focados na coisa certa, isso tem valor para Deus. E foi isso que aconteceu com aqueles
homens e aquele paralítico. Envolver-se, querido, põe a gente em movimento, tira a gente da inércia, tira a gente da nossa zona de conforto e faz com que a gente experimente riscos, sim, é fato, como aqueles homens enfrentaram, como a narrativa dos episódios tanto do filme quanto da vida real ali na Tailândia. Nós vemos também riscos, porém nós temos a alegria de servir e participar do resgate de vidas, e isso não tem preço. A outra situação que eu percebo é que quando nós estamos envolvidos num processo como esse, geralmente nós temos dificuldades. Aparecem situações que a gente não consegue mensurar, e aqueles 4 homens eles não tinham como prever que teriam dificuldade de entrar até o local onde Jesus estava. E ali estava uma multidão, várias pessoas estavam ali naquele lugar e impedindo, de certa forma, a chegada daqueles homens com um paralítico. E eles tiveram que perseverar. Poderiam chegar, colocar a maca no chão e dizer assim: meu amigo, infelizmente não vai ser possível a gente chegar com você ali naquele local. Vamos esperar, ou então vamos ver se a gente consegue cercar Jesus na hora da saída, mas agora não dá. Mas eles não, eles perseveraram. Então a gente precisa entender que em meio à missão, o que não vai nos faltar é obstáculos e impedimentos. Mas precisamos perseverar. Algumas vezes, esses impedimentos virão justamente das pessoas que também estão buscando a ajuda e o socorro de Jesus. Fazer o quê? Mas a gente não pode olhar para trás, a gente não pode desistir, a gente tem que continuar firme, focado para resgatar vidas, como é a missão deixada por Jesus para cada um de nós. E a terceira, ou melhor, a quarta lição que eu aprendo aqui é sobre a superação. Aqueles caras, eles eram 10, eram realmente perseverantes e criativos, porque diante daquela situação, talvez eu jamais pensaria na hipótese de subir até o telhado, e eles ali tiveram essa estratégia: vamos levar esse homem até o telhado e descê-lo na direção onde está o mestre. Gente, a superação é algo que tem que fazer parte da nossa tarefa como comunidade de fé. A gente precisa manter o foco em pessoas, a gente precisa envolver-se naquilo que Jesus está fazendo, a gente precisa perseverar diante dos obstáculos, mas temos que usar a criatividade, não podemos ficar pensando dentro da caixinha, fazendo sempre as mesmas coisas. As circunstâncias, muitas das vezes, elas mudam e exigem de nós que nós também possamos nos reposicionar diante das novas necessidades que temos à nossa frente. Então precisamos agir com superação, assim como aqueles homens puderam fazer. Algumas vezes precisaremos pensar fora da caixinha para não agir de maneira ineficaz. Só assim conseguiremos atingir o nosso objetivo principal, que é alcançar pessoas. E, por último, a fé. E isso, para mim, é a chave de todo o processo. O foco, o envolvimento, a perseverança e a superação. Sem fé, de nada vai valer dentro do nosso processo de participação daquilo que Jesus veio fazer, que é resgatar vidas. E nós, então, precisamos ter fé para participarmos deste processo. E o que a palavra de Deus diz? Se a gente quer agradar a Deus, a gente tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé, Alexandre? A Bíblia narra isso de maneira muito clara lá em Hebreus capítulo 11. Se você quiser, você pode abrir a Bíblia aí. Mas diz assim: ora, a fé ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. No meio de um processo de resgate, no meio de um processo de conduzir uma pessoa até Jesus, não há espaço para aqueles que vão estar falando: mas será que vai dar certo? E se a pessoa não... Mas e se tiver dificuldade aqui e ali? Não há espaço para dúvidas. Nós temos que ter a certeza absoluta, porque a fé é a certeza, a convicção de que as coisas estarão sob o controle do próprio Deus. E como que isso pode ser útil para nós de forma prática, Alexandre? Como que essas coisas
esse exemplo de estarmos envolvidos com o resgate, essa história de oferecermos a nossa vida, correr riscos, como que isso pode ser realmente usado de maneira prática para a nossa comunidade de fé, para nosso dia a dia, o nosso estilo de vida. Eu separei algumas aplicações aqui para nós. Primeiro, que nossa comunidade ela possa sempre manter o foco na coisa certa. E a coisa certa são pessoas. Agora lembre-se bem, pensar em vidas, a gente precisa ter o cuidado de não pensarmos tão somente na nossa própria vida. Porque o que o Evangelho nos ensina é valorizar a vida, e a vida de todos, e não somente a nossa própria vida. A pós-modernidade, ela acaba influenciando-nos a pensarmos de maneira egocêntrica, mas nós, como seguidores do carpinteiro Jesus, precisamos pensar de forma altruísta, precisamos pensar nos outros e conjugar e exercer os mandamentos recíprocos, amar uns aos outros, orar uns pelos outros, confessar os pecados uns aos outros, auxiliar uns aos outros nessa jornada e caminhada em direção a Jesus. Então, não se esqueça disso. Precisamos manter o foco em pessoas e não em estruturas, como já ouvimos falar recentemente em algumas de nossas palestras, não em coisas, mas também e não somente na nossa própria vida, mas na vida de todos à nossa volta. Ok? A segunda coisa que eu posso trazer como aplicação é nós precisamos estar lembrando que nessa jornada em direção a Jesus, sim, nós podemos ser tanto aquele que vai na maca, como aquele que está carregando, segurando as alças da maca. Porque não há diferença. Todos nós somos iguais. Hoje, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então nós podemos, em meio ao percurso, precisar estar na maca. E nós vamos precisar de pessoas para estarem ao nosso lado, segurando as alças, para a gente chegar até o Mestre Jesus. Então lembre-se disso. Terceira forma que eu posso aplicar para nós aqui é que Jesus, ele recebe todos, sem distinção. Ele contempla a nossa fé. Ele não contempla a fé apenas de um grupo religioso. Ele contempla a fé de todos. A gente só precisa desenvolver a nossa fé, exercitar a nossa fé. A gente só precisa pôr em prática a nossa fé. E a fé sem atitude, a fé sem ação, a palavra de Deus já diz que é uma fé inútil. Ela é morta. Então vamos pôr em prática a nossa fé. Também eu aprendo que se você está nessa jornada, também eu quero dizer para você que se você está nessa jornada em direção a Jesus, mas se encontra de pé, olhe para o lado, dá uma olhadinha para o teu lado, veja se não tem alguém que porventura possa estar caído, paralisado, acamado, com dificuldade de chegar até Jesus. Está nessa condição por conta das circunstâncias que a vida lhes reservou. Então, se disponha a esta pessoa a segurar as alças da sua maca e conduza, vá junto com essa pessoa na direção de Jesus. Essa é uma forma prática de colocarmos a nossa missão, exercermos a nossa missão. Essa é uma forma prática para nós vivermos o nosso dia a dia. E por último, talvez você já esteve de pé um dia, assim como muitos que estão me ouvindo. Talvez você já esteve de pé. Talvez você já esteve nessa caminhada e jornada bem, mas por alguma situação foi ferido, se machucou e agora está paralisado e precisa de ajuda. E nós queremos te ajudar. Nós queremos seguir com você numa jornada de fé, numa jornada aonde todos nós estaremos sendo olhados, percebidos por Jesus da mesma forma. E o único objetivo que nós temos é fazer com que você esteja frente a frente com Jesus e podendo ouvir suas palavras e podendo ser restaurado em toda a área da tua vida que você necessitar. Então pense nisso. De forma prática, pense nisso. Envolva-se. Ponha o foco naquilo que de fato deve ser posto. Pois nós, como comunidade de fé, temos uma missão. Nos envolver, participar do resgate de muitas vidas. Que Deus abençoe você e que
o Espírito do Senhor possa completar no teu coração esta reflexão. Um grande abraço. Até mais.